CBN Cuiabá, com Michele Figueiredo. Agora são 10 horas e 35 minutos. A gente retoma o CBN Cuiabá nessa quarta-feira, dia 15 de fevereiro, e a gente recebe nos estúdios, neste momento, o vereador por Cuiabá, Abílio Brunini, ele que é do PSC, e vem aqui bater um papo com a gente hoje para falar um pouquinho sobre as expectativas aí em torno deste mandato. Bom dia, Abílio, é um prazer tê-lo aqui conosco para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre a sua atuação parlamentar. Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da CBN. Eu também ouço muito a CBN, então para mim é muito satisfatório estar aqui junto com vocês e participar e dar a resposta que qualquer pessoa possa perguntar, assim como você também. Abílio, essa é a sua primeira experiência aí no mundo da política, né? O que te motivou e o que te deu ânimo para que entrasse na disputa? E agora, com o mandato, né, já empossado na Câmara Municipal de Vereadores, o que acabará sendo aí a sua principal bandeira de atuação? Quando você perguntou antes da gente começar se essa era a minha primeira experiência, eu disse, graças a Deus, ainda bem que eu não tenho experiência nenhuma com a política, ainda bem que eu não tenho experiência nenhuma com apadrinhamentos políticos, nem nada disso. Eu comecei agora, nunca participei diretamente da política, nunca participei de Câmara Municipal, de estar lá dentro, diante de algum gabinete, ou da Assembleia Legislativa, ou de qualquer cargo nesse sentido. A única vez que eu participei de algum cargo público foi na Secretaria de Cidades, no ano anterior ao que foi da eleição, ou seja, no ano 2015, que trabalhei na área técnica, da qual eu sou arquiteto urbanista, trabalhei dentro da minha área. As minhas experiências com política e o que me motivou eu sou apaixonado por política, assim como muitos cidadãos também são, mas às vezes não tem coragem de encarar uma disputa política porque acha que não é para ele aquilo ali. Eu também pensava que não era para mim. Falei, poxa, tem tanta gente aí que pode fazer o que deve ser feito, só que deve fazer do jeito certo. Aquela questão do vem pra rua e tudo mais, todo mundo vai pra rua, todo mundo vai para aquela manifestação e tudo mais. E não virou nada, né? Então isso também gera um certo constrangimento na gente. Fala, poxa, como que a gente vai mudar a política se a gente não tiver coragem de entrar na política para mudar? E a gota d'água foi quando eu fui participar de uma audiência pública do tema de lei de uso e ocupação do solo, por exemplo, e tive um embate técnico, onde a minha opinião, eu percebi que não era nem sequer anotada, ou seja, muitas audiências públicas são figurativas, você vai lá, assiste, fala e tal, ninguém anota nada, e ela é um protocolo que tem que se cumprir, senão o Ministério Público barra projeto. Mas eu comecei a ter um embate técnico lá e uma pessoa me mandou sair da audiência pública, que era o superintendente do IPDU. Ele era o que estava presidindo a audiência pública e me mandou sair por disputas ideológicas. Minhas argumentações contra dele, ele perdeu a paciência e me mandou embora. E outra ocasião me mandou a mesma coisa e eu acabei registrando até um boletim de ocorrência, registrei na ouvidoria e vi que nada fez, que nada aconteceu. Quando eu percebi que a pessoa conseguiu o cargo por influência política, que ela chegou lá por influência política, e o único jeito de tirar a pessoa de lá e tirar outras pessoas que tratam mal as pessoas, que desrespeitam as pessoas, a falha do sistema político todo, quando eu percebi que para mudar as coisas tinha que ser através da política, em pouco mais de 6 meses a gente decidiu montar uma estratégia. Conversamos com vários grupos e falamos, vamos abrir, vamos sair candidato. E graças a Deus deu certo. Hoje a gente representa segmentos da sociedade, mas também representa a sociedade como um todo, porque o vereador não é para um grupo só, é para todo mundo. Então a gente está buscando fazer uma coisa diferente e evitar que as pessoas sejam desrespeitadas, que o desrespeito ao atendimento ao cidadão está o tempo todo, e as pessoas não entendem que o político não está lá para mandar no cidadão, a hierarquia é diferente, ele está lá para servir o cidadão, assim como qualquer outro servidor público, ele é servidor do cidadão. E às vezes o empoderamento dos cargos acaba fazendo uma alteração da percepção do que a gente está fazendo para servir e acha que é o contrário. Acha que as pessoas nos colocam lá para nos empoderar e que a gente que tem que ser servido por elas. Então foi isso que me motivou. Abílio, quando você diz pra gente que o único jeito de mudar o sistema é fazendo parte do sistema, né? É entrando num cargo político para que você tenha a mesma força, assim, digamos, de atuação, muita gente diz o seguinte: eu entrei achando que eu podia fazer diferente, mas eu fui obrigado
a fazer parte do sistema, senão eu seria engolido ou excluído da forma de se fazer essa política. Você não teme que isso possa acontecer com você aqui na Câmara Municipal de Cuiabá? Primeiro, para mim, política não é uma profissão. Tá? Se hoje eu deixar de ser vereador, hoje eu continuo sendo arquiteto, é minha profissão. Então eu trabalho todos os dias pensando que pode ser meu último dia na Câmara Municipal e também trabalho todos os dias pensando que eu estou em campanha. Então eu tenho que estar todo dia preparando para dar continuidade, se for dar continuidade, e se for parar também eu tenho que ter um bom resultado de todos os dias que eu trabalhei. Por que que eu não temo esses resultados de ser negativo ou positivo ou qualquer outra coisa? Você, por exemplo, você é jornalista, né? Alguma vez você deve ter questionado o trabalho de algum jornalista. Do seu própria percepção, você deve falar, olha, esse tipo de jornalismo não é jornalismo é outra coisa. Mas para você mostrar que o jornalismo é outra coisa, você teve que ter a cara e a coragem de fazer jornalismo de uma forma diferente. De fazer jornalismo de uma forma séria. Então, da mesma forma, eu não posso ficar no meu sofá, sentado, reclamando só que o político está fazendo um mau trabalho, sendo que eu tenho que cobrar o político para que ele faça um bom trabalho, e se possível, e eu tiver paciência, eu também fazer um bom trabalho. Eu entrar na política e tentar fazer isso diferente. Então eu decidi dar cara a tapa. Pode dar certo, pode dar errado, mas eu sinto que eu sofreria muito mais se eu não tivesse tentado. Dentro desse universo que você colocou pra gente de esperar ou fazer acontecer para que as pessoas não sejam desrespeitadas, né? Como que aconteceu com você nessas experiências que você citou para a gente. Qual vai ser a sua linha de atuação dentro da Câmara Municipal aí de Cuiabá? Você já elencou quais são as ações que você pretende executar? Existe algum tipo de projeto que você já idealizou para apresentação na Câmara? A fiscalização da gestão do Executivo, como que fica também a sua atuação nesse ponto? Bom, eu sou arquiteto urbanista, como eu já disse outras vezes. Isso me puxa muito para os lados do planejamento urbano, do urbanismo, da mobilidade urbana, transporte público e várias bandeiras que a minha profissão me qualificou nessa área. Por um outro lado, eu tenho tido experiências na área de saúde, eu tenho tido experiências na área de educação que também têm me tirado de uma bandeira específica. Como arquiteto urbanista, eu poderia simplesmente trabalhar planos de diretor, lei de ocupação do solo, planejamento urbano, patrimônio histórico e etc. Mas quando eu vou num posto de saúde, por exemplo, eu percebo que nós temos vários problemas. Além do problema estrutural, físico do posto de saúde, nós temos um problema sério de atendimento ao público. A pessoa já chega sofrendo, chega doente no posto de saúde e chega lá, às vezes é mal atendida. E isso causa um sofrimento muito maior. Às vezes demora demais para ser atendido também. Isso causa um constrangimento na pessoa. Ela está ali sofrendo e várias coisas. E a dor, o emocional, cria um problema físico maior do que só o problema físico que a pessoa já tem. Então, atendimento à pessoa, para mim, é muito importante. Outra questão, eu pedi um requerimento agora sobre o georreferenciamento das creches municipais e também das matrículas nas creches, as pessoas que se inscreveram no processo seletivo para as creches, a matrícula web. Para quê? Para dar mais transparência e visibilidade. Inclusive, nós tivemos a secretária de Educação ontem na Câmara, né? Sim, foi através de um pedido nosso, inclusive. A gente tinha feito o pedido do georreferenciamento. Algumas pessoas estranharam, porque a gente estava fiscalizando um sistema. E a gente está fiscalizando não na maldade, mas porque é meu dever. Eu tenho o dever de fiscalizar. Eu quero fiscalizar tudo que for possível e quero que tudo que eu fiscalizar seja bom, dê um bom resultado. Infelizmente, eu tenho quase certeza que nem tudo vai dar um bom resultado. A gente erra, todo mundo erra, às vezes tem uma coisa ou outra que vai dar um problema. Mas eu não posso pensar que tudo está bom e deixar de fiscalizar para saber se está. Então, eu acredito que se o vereador, se todos os 25 vereadores fiscalizarem temas diversos que tem, a gente não só vai monitorar o serviço público, como vai melhorar ele. A gente tem que acreditar na independência do legislativo com o executivo. O executivo tem que fazer o serviço dele. Agora, nós temos que fiscalizar. E não podemos ficar só nas indicações. Nós não podemos só ficar indicando arruma um buraco, arruma um asfalto, arruma não sei o quê. A gente tem que apresentar o projeto de lei, tem que fazer as indicações, mas principalmente fiscalizar. Tá bom?
Abílio, você trouxe nesse momento uma discussão que diz respeito à verba que pode ser aplicada na questão do carnaval, essa festa de rua que está sendo organizada aqui para o município de Cuiabá, que deve ter aí seus 2 pontos de movimentação nesses dias de folia, que é a Praça da Mandioca e a Orla do Porto. O que você pondera e qual que é a crítica que você faz em relação à aplicação de recursos para essa finalidade? Então, eu acredito o seguinte, nós temos diversas festas populares em Cuiabá, muitas festas. O ano todo tem festas religiosas, tem festas não religiosas, tem o carnaval, tem Siriri-Cururu, tem etc. Tem muitas festas em Cuiabá. Destas muitas festas, algumas podem ser patrocinadas com dinheiro público, porque elas não geram tanto dano à cidade. E outras que geram muitos danos à cidade não devem ser patrocinadas com dinheiro público. Por quê? Primeiro, a gente tem que começar a mostrar essas festas pela qualificação das festas, pela qualidade da festa. Se as pessoas começarem a pular carnaval e não gerar danos à cidade, a gente vai ter um carnaval saudável, do qual pode ter estímulo do dinheiro público. Por quê? Porque é saudável. Se é saudável, tem direito ao estímulo. Se não é saudável, não tem direito ao estímulo. Eu estava ouvindo a CBN antes de chegar aqui e você estava conversando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E tanto do esforço que a pessoa está falando para a pessoa se conscientizar. Infelizmente, a doença sexualmente transmitível e o álcool acabam não combinando muito bem. A pessoa se esquece, bebe, perde a cabeça e começa a praticar atos que no dia a dia dela ela não praticaria. Ao consumo de drogas, o aumento de acidentes de trânsito que vai em 40%. Nós estamos com o pronto-socorro lotado, não tem como atender. Se você for no pronto-socorro de Cuiabá, não tem mais recepção. A recepção do pronto-socorro de Cuiabá virou uma ala vermelha. A ala entrada você já entra onde só tem paciente. Você tem que sair procurando um médico, procurando um enfermeiro, alguém para te ajudar. Porque lá está tudo lotado. As policlínicas, nós estamos com falta de pessoal. Nós estamos no momento da saúde nossa, é caótica, é crise, devia ser decretada emergência. A nossa saúde está passando por um problema de emergência. Aí eu penso o seguinte, dá 40 mil reais para cada bloco que ganhar, são 6 blocos, para cada bloco que ganhar 40 mil reais para eles pular carnaval, poxa, nós temos uma escola aqui no Canjica, que é a Eusa Tereza, por exemplo, que ela está numa das piores estruturas do município de Cuiabá, uma das piores estruturas físicas, telhado caindo, o banheiro não tem telhado. O banheiro masculino da escola não tem telhado. O pátio onde seria a quadra esportiva está toda destruída. A escola vai passar por uma reforma emergencial agora. E ainda assim, com toda essa estrutura ruim da escola, eles conseguiram ter um aumento significativo no IDEB. Foi uma das escolas que mais pontuou no IDEB. Por quê? Porque os professores são dedicados. Os alunos têm interesse. A estrutura é horrível, a escola é ruim. Mas os professores, os alunos e os pais estão interessados em aprender. Então por que em vez de premiar um bloco de carnaval, eu não premio os professores que estão interessados em fazer uma escola melhor? Ou os professores vão ter que montar um bloco de professores para ir para a rua, pular carnaval, para poder receber uma premiação, uma gratificação. Então eu acho o seguinte, que a gente está tendo uma inversão de valores. Aqueles que realmente merecem o reconhecimento não são reconhecidos. E aqueles que só querem pular festa, pão e circo, beber e fazer o que quer, esses merecem uma premiação. Qual é o valor, qual é o benefício que um rei Momo e uma rainha do carnaval traz para a sociedade? Nenhum. Que diferença faz? A gente nem lembra quem foi o rei Momo ou a rainha do carnaval do ano passado. A gente mal lembra o que aconteceu. Qual é a vantagem que um bando de gente bêbada pulando carnaval, chacoalhando alguns instrumentos, nada contra quem faz isso, mas o que isso agrega de valor na sociedade? Inclusive, nós temos uma péssima imagem fora do país, onde o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Quer dizer que a gente fica de janeiro ao carnaval parado, sem produtividade, e eles analisam isso do ponto de vista do serviço público. Porque o serviço comercial eles ganham do dia que eles produzem, então eles têm que estar produzindo. Então a gente fica parado todo esse tempo para esperar uma festa. Então eu acho assim que nós temos que rever aquilo que a gente tem que estimular e o que não tem.
Eu conversei com o prefeito, conversamos com muita gente. Eles entenderam que não deveria gastar recursos do município. Então a Prefeitura de Cuiabá não vai gastar um centavo do município. Porém, vai gastar 800 mil de emenda parlamentar. O que a gente pode fazer com a emenda parlamentar? Não aceitar, se for o caso específico. Olha, não, nós não vamos aceitar, porque é dinheiro público do governo do estado do Mato Grosso. Nós temos a participação do ouvinte. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Claudina, aqui do Grande Terceiro. Pois não, Claudina. Eu concordo plenamente com o que esse rapaz está dizendo aí, porque não tem nada contra a festa do carnaval, mas passar uma crise que o país está passando e fazer festa, eu acho que isso devia deixar para outra hora, mas cuidar mais da saúde, da segurança pública. Existe coisa mais importante para gastar no momento. Aliás, nós estamos passando uma crise horrível, não é mesmo? Obrigada, Claudino, pela sua participação. Aqui não entra uma discussão, Abílio, sobre a questão de destinação orçamentária. A gente tem um orçamento que é específico para a saúde, a gente tem um orçamento que é específico para a educação e a gente tem um orçamento que é específico para a cultura e que entraria o carnaval aí nesse processo. Como que fica essa questão? Também não seria, por mais que você tenha argumentado que nós temos prejuízos com o carnaval, também não se trata de uma manifestação cultural que tem o seu devido aporte financeiro? Tem sim. A gente atende um telefone ou a gente continua na Pode argumentação? responder, a gente Então, atende daqui a pouquinho. Então tá. Dentro da minha argumentação, eu vejo o seguinte. A LOA e a LDO, que são as leis que destinam para onde vai cada recurso, ela tem 20% de manejo. Significa o quê? Que o prefeito pode modificar 20% se ele vai usar no carnaval, se ele vai usar em outra atividade cultural, ou se ele não vai usar nesse momento, se ele vai usar em outro momento, ou se ele vai tirar do carnaval e utilizar na saúde. Ele tem esse 20% de usar todo o recurso da Prefeitura de Cuiabá, ele pode destinar para uma atividade ou outra, 20% de liberdade ele tem. Então não é tão amarrado e nem tão engessado quanto parece, ele tem essa liberdade. A outra questão é que as emendas parlamentares, elas têm porcentagens também. 6,5%, por exemplo, de uma emenda parlamentar tem que ser destinado à cultura. Mas não está dizendo que tem que ser destinado a uma cultura que traz tantos danos à sociedade como o carnaval. Você pode estimular, por exemplo, a gravação de CDs de pessoas aqui que estão faz muito tempo produzindo música de qualidade em Mato Grosso e não tem condições de produzir. Por quê? Porque ela não tem condição e o estado de Mato Grosso não traz. Música, ela deixa eternizado na cultura mato-grossense? Lógico que sim. Tanto que nós temos cantores e artistas aí que são eternizados na cultura mato-grossense pelo tanto que eles contribuíram com a nossa sociedade, o registro da sociedade. Então nós temos outras formas de premiar a cultura também. Nós podemos premiar a cultura de uma escola? Lógico que sim. Podemos premiar os estudantes que aprenderam mais sobre a história de Mato Grosso, sobre as nossas culturas? Lógico que sim. Podemos premiar as artes nas escolas? Lógico que sim. Podemos premiar quem faz cultura nos hospitais, principalmente como o Hospital do Câncer, aqueles palhaços, aquelas coisas? Lógico que sim. Então nós temos como premiar a cultura de outras formas e temos como escolher cultura de outra forma. E temos que entender o que é cultura e o que é festa popular. Eu, no meu ponto de vista, e o tanto que a gente... Tudo é muito filosófico, né? Hoje não existe nenhuma afirmação que você dá ela e é só ela. Então você tem vários lados. Mas numa pesquisa que a gente está vendo, chega a se questionar qual é a cultura que o carnaval tem agregado no valor da história de Mato Grosso, no valor da história de Cuiabá. E quando é que ele passa a ser cultural ou quando é que ele passa a ser uma data festiva no calendário. Nem toda a data festiva no calendário é cultural, mesmo que seja uma data. Tá? Algumas coisas são apenas festas populares. E aí a gente tem que saber, no momento que nós estamos em Cuiabá, com mais de 10 mil desempregados em Cuiabá, com o problema do hospital que a gente tem, com o problema na educação que a gente tem, com a demanda de 8.857 pessoas para estudar, crianças, 8.857 crianças é a demanda para as creches. E nós vamos atender apenas 37%. Com todas essas situações, é inteligente da nossa parte gastar com festa? A gente tem um ouvinte na linha, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Fala com o João Flávio. Pois não, João. É um prazer enorme, eu assisto o programa diariamente. Olha, o
nobre vereador está falando aí, ele cometeu uma heresia e uma maneira de ele falar carnaval está no sangue do brasileiro. Ele não pode falar que um grupo de bêbados dança não, porque ele ofendeu muitos eleitores dele. Ele foi mal na colocação. Tá, eu não sou Julião, não danço, não saio no pipoco nem nada, mas tá. Eu concordo quando fala que não vai gastar com carnaval, porque o carnaval realmente, no momento, na crise que nós estamos passando, não dá. Já houve em outros governos que trouxe Ivete Sangalo, fez caracuia, fez várias coisas aqui em Cuiabá, gastou, faz 1 milhão e meio gastou nesse caracuia, e aonde eu nasci o Cuiabá, o vereador tem que vir aqui no Cochipó do Ouro, ver como é que está a situação, Cochipó do Ouro, que é a primeira igreja de Mato Grosso, que é a primeira indústria de Mato Grosso, a indústria de pólvora, tem a cultura está aqui, nós está abandonado o Cochipó do Ouro, não tem estrada, não tem asfalto, não tem estrada. E aonde o nobre vereador fala, a respeito, eu concordo que se gasta na saúde, que tem que se gastar. Porém, eu, como cidadão, eu pago imposto de renda, pago os meus impostos, estou em dia, desde eleitoral a tudo estou em dia. Eu acho, eu como brasileiro, eu não tenho o direito de, porque eu pago, que eu não vou deixar de participar de cultura, de alguma coisa. O carnaval, realmente, ele em Cuiabá, ele não tem tradição, como no Rio de Janeiro, mas o carnaval também traz turismo, carnaval produz. São coisas essenciais da sociedade. O senhor, como vereador, você tem que saber se faz parte da sociedade. E parte da sociedade tem o folião, tem outro, não um grupo de bêbados na rua dançando carnaval. Obrigada, seu João Flávio, pela participação do senhor aqui na Rádio CBN. Essa questão econômica, Abílio, que o seu João levanta para a gente, como que você vê essa questão? Antes de levantar a questão econômica, eu queria pontuar uma coisa. Você sabia que na Praça Campo Dourique, onde hoje é a Câmara Municipal de Cuiabá, tinha um evento cultural que era a Tourada? Não. Não? Já teve. Aqui em Cuiabá já teve um evento cultural, na época que eles chamavam de cultura, a Tourada. E você acha que é cultural a gente ficar machucando um boi na frente de todo mundo? Você acha que é a cultura que a gente tem que preservar? A gente tem que colocar um boi lá com um monte de gente, com faca, com outras coisas, machucando o boi, sangrando o boi na frente de todo mundo para agradar alguns que gostam disso? Esse é o tipo de cultura que a gente quer preservar? Então nós deveríamos ir lá na praça também, colocar outro boi do lado do Centro Geodésico da América do Sul e ficar sacrificando ele na frente de todo mundo porque alguém gosta disso? Não. Então nós temos que rever, nós estamos em constante crescimento social, econômico e também precisamos acompanhar esse crescimento na área educacional. Nem tudo que acontecia nós devemos deixar. Nós não podemos apoiar todo tipo de ideia porque aconteceu. Na pedofilia é crime, mas tinha uma época que pegar crianças e adolescentes e até mesmo casar com eles era normal. Mas nós entendemos que isso não é normal mais. Então isso é crime. Pedofilia é crime, nós não apoiamos. Algumas coisas a gente tem que evoluir como ser humano. Quer pular carnaval? Tudo bem. Quem que dá qual é o valor cultural que o carnaval traz para a sociedade? Nenhum. Mas é uma data festiva, as pessoas querem pular carnaval, querem se divertir. Qual é a maior atividade comercial que o carnaval gira? Principal atividade comercial que o carnaval gira é a atividade, principalmente, da bebida alcoólica. E será que a Ambev ou outras empresas que trabalham com isso não poderiam financiar a sua atividade que mais dá lucro para vocês? Tanto poderia quanto está fazendo. A Ambev entrou no apoio com a Prefeitura de Cuiabá e vai custear o carnaval. O que eu estou dizendo não é para não ter carnaval. Carnaval é uma festa popular de direito de todo mundo que quiser fazer, mas que busca patrocinador para isso. Tá? A questão econômica nós estamos num momento difícil sim. O carnaval em São Paulo é mais popular do que em Cuiabá, não é? O carnaval de São Paulo é um dos principais carnavais do Brasil. Carnaval de São Paulo, Carnaval do Rio de Janeiro. Mas a Prefeitura de São Paulo cortou 90% do orçamento do Carnaval de São Paulo. E o Carnaval de São Paulo será custeado por TV Globo, que transmite, por Ambev ou outras empresas que fazem a comercialização dos produtos lá. Quem tem que patrocinar é quem vende abadá,
Porque o carnaval não é tão popular assim, né? Nós temos que, quem tem que financiar é quem vende abadá, os bares que vão ganhar dinheiro com isso, as empresas que estão envolvidas, elas que têm que custear. Custeie o som, custeie roupas e faça festa e ganhe dinheiro com isso. É uma atividade popular, uma festa popular de atividade comercial. Abílio, muito obrigada pela sua participação aqui no Rádio CBN. Infelizmente o nosso tempo já acabou, ainda tinha muito, né? mais assuntos aí para serem explorados, mas a gente fica para uma próxima vez. Conversei nessa quarta-feira aqui na Rádio CBN Cuiabá com o vereador Abílio Brunini, que é do PSC. A apresentação foi de Michele Figueiredo, produção de Elaine Coimbra, trabalhos técnicos com Juca Santos e Odílio Martins, a direção de jornalismo é de Davi César, a direção geral é de João Dorileu Leal. Tenham todos uma ótima tarde, amanhã a gente volta às 8h30 da manhã, trazendo mais informação para você. Até lá! CBN Cuiabá, Michele Figueiredo.